Começou a valer nesta semana a nova regra para compras em sites internacionais. O programa Remessa Conforme zera os impostos de importação para compras de até $50 feitas em empresas de comércio eletrônico. Apesar disso, o preço dos produtos deve continuar recebendo o tributo estadual de 17%. Sobre essa mudança, nós vamos agora conversar com o professor Felipe Ferreira, diretor de negócios da Com Dinheiro. Felipe, muito obrigado pela sua entrevista. Jário, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela audiência do Live CNN. Vamos direto à pergunta, né? A compra na Shein, na Shopee, no AliExpress vai ficar mais cara? Ora, é esperado que, num primeiro momento, essas empresas repassem parte desses custos associados ao imposto estadual. Mas vamos lembrar que o imposto era devido, inclusive o imposto federal. Essa foi uma manobra inteligente do governo em chamar essas empresas para a mesa e, olha, dado que elas já estavam, digamos, contornando esse pagamento do tributo a partir do espaço dado ao envio por pessoas físicas, o governo chama essas empresas para a mesa para pegar um pedaço dessa arrecadação, ainda que não todo, e facilitar o trâmite para que essas empresas se regularizem no processo. Isso deve sim aumentar um pouquinho o custo dessas mercadorias. O imposto estadual é menor do que o federal, é na casa de 17%, mas deve trazer para essas empresas facilidade de acesso ao nosso mercado. E com essa facilidade, o ganho de escala pode sim trazer benefícios ao consumidor. Pode ser que daqui alguns meses, talvez alguns poucos anos, o ganho de escala dessas companhias entrando no mercado brasileiro de maneira mais consistente, reduza os custos ao invés de aumentar por causa dessa alíquota estadual. Bem, quando a gente vê os dados a respeito dessa possibilidade de cobrança, todo mundo quer entender também sobre a questão do desembaraço. Se porventura, com essas isenções que nós teremos em relação a esses valores, o processo de entrega desses produtos pode ser um pouquinho mais rápido, porque diminui aquele desembaço aduaneiro, ou a minha mercadoria vai ficar eternamente presa em Curitiba, como a gente brinca? Sem dúvidas, deve facilitar muito esse processo. O espectador, a espectadora que já teve o problema lá em trazer a blusinha da Shein, não, fique tranquilo, porque, de fato, a ideia do governo é justamente fazer essa ponte e facilitar para que as empresas previamente já declarem seus envios de mercadoria e o cliente já tenha indiretamente pago o imposto de largada. Então, agora não precisa mais ter aquela parada em Curitiba para reavaliar cada um dos produtos. Não, a parada agora vai ser muito mais, numa amostra muito menor, e é justamente para verificar pontualmente se as empresas não estão abusando dessa estrutura para enviar mercadorias mais caras. Mas o acordo é que essas empresas já antecipam a informação e o fluxo fica muito mais fluido. Então, sem dúvidas, em termos de nível de serviço, qualidade de serviço, isso deve ajudar bastante o consumidor. Felipe, isso não pode de alguma forma atrapalhar aqueles pequenos importadores? Gente que importa 5, 6, 7 itens, faz a revenda na internet, coloca na sua lojinha lá na periferia. Sem dúvidas, esse modelo deve ajudar muito mais as grandes companhias que estão querendo usar esse caminho para facilitar suas importações. E percebam, a gente precisa fazer o cadastro lá no próprio sistema do governo que permita essa integração. De fato, mirando nessas grandes companhias, essas grandes varejistas, especialmente de origem chinesa. No entanto, isso não deve ser propriamente um problema aos pequenos importadores. Naturalmente, aquele importador que traz em volume maior para compra no atacado para disseminar no varejo, esse é um outro problema que a gente tem que estudar com cautela. Mas essa regulação especificamente não deve atrapalhar o negócio do pequeno importador, eventualmente aquele lojista que utiliza essas grandes varejistas e é um intermediador delas. Esses devem, inclusive, se beneficiar do fluxo mais fluido dessas grandes companhias. Na prática, existe neste recorte algum tipo de produto mais influenciado pela isenção ou pelo pagamento de imposto, ou o recorte não leva em consideração o que, mas o valor?
O recorte não leva em consideração o quê? Mas o valor. O valor é aquele mesmo piso dos $50 e, de novo, a ideia do governo é que, olha, essas companhias já tinham encontrado essa via de trazer os produtos com menor custo de importação. Então, se eu tentar forçar que essas companhias paguem lá os 60% de imposto de importação, provavelmente eu não vou conseguir instituir esse caminho. O fato vem antes que a regra. Então, essas empresas precisariam de uma forma de fazer a transição de maneira mais saudável, que elas tivessem o interesse em passar essa informação. Quando a gente muda a regra, ela preserva aqueles cortes que já existiam. Então, o corte é estritamente por valor, são $50 que o consumidor já está habituado, não tem um conjunto de elementos específicos aos quais a gente direciona, mas a gente sabe que a importação desses produtos é bastante concentrada em equipamentos eletrônicos de baixo valor agregado e especialmente em vestuário. Conversamos ao vivo com o professor Felipe Ferreira, diretor de negócios da Com Dinheiro. Muito obrigado. Obrigado, Jairo.